Pode Eu vou pensar. contar, eu tava. É porque eu já contei tantas histórias e tantos podcasts que às vezes fica meio repetitivo. Eu tava Pode ficar à puxando vontade, histórias sim. que eu não contei ainda, que são Legal. igualmente contundentes, né? Quando eu era adolescente, uma vez uma senhora ficou endemoniada, possuída na igreja, e eram aqueles bancos de madeira Sei. que tem um encosto bem fininho, né? Ela subiu ali, ela ficou andando ali em cima com uma desenvoltura, tipo assim, de equilibrista de circo, né? Impossível. E aí, quando conseguiram tirar ela dali de cima, eu me lembro de ver. Me lembro de um senhor que era da igreja chamado Joel. Um prédio, um condomínio, sempre tem alguém ali que manda. E nem sempre é o síndico. É, Às verdade. vezes você tem um condomínio de alto nível de luxo que tem um cara lá que é bandido que manda. Que é um, sei lá, um traficante lá, que todo mundo sabe quem é, mas ninguém fala. Ele que manda. Quando ele dá uns gritos lá, todo mundo Todo mundo obedece. fica quietinho. E é a mesma coisa num condomínio, num bairro, numa cidade, num estado, num país, num continente e no planeta, meu irmão. É a mesmíssima coisa. Quem tem mais dinheiro, mais arma, mais tecnologia, manda. Quem tem poder de matar, manda, pô. Tá mandando. Ô, É Daniel, assim que funciona. e por conta disso que a gente vê vários, sei lá, eles pegam cantores, presidentes, sei lá, fazendo algum símbolo com Sim, a mão. Às vezes o cara sim. tá aqui, aí o cara É. faz Faz um um símbolo aqui, sinalzinho. faz um sinalzinho assim, Sim. faz o seu, coloca a mão aqui. É. Então eles acabam se identificando dessa maneira Sim. também. Então, a identificação deles é por sinais e toques, né? Então, são sinais que eles fazem ou aperto de mão, toques, né? Nas costas, no pé. É, a coisa aí, ó, é bem pra baixo mesmo, né? Quando a gente começa a cavucar, o Enquanto isso, os cristãos estão brincando de. estão achando que estão É, reclamando, um brigando com que o outro, né? legal, o mundo é lindo, tudo é É maravilhoso. maravilhoso. É, e a Bíblia falando, né? Vigiar e orar incessantemente, porque o inimigo está ao redor, rugindo como leão, procurando a quem tragar. Amém. Galera tá acompanhando a gente aqui. O Avelino Morgante mandou aqui um superchat Abraço aí, aqui. Avelino. O Avelino é da Real, que é a nossa parceira aqui do canal. Galera, quiser comprar aqui prata, a gente pode até comentar aqui. Você consegue comprar no app da Real. Tem aqui o link aqui embaixo. Então, Luan, eu quero comprar 30 gramas, 40 gramas, 50 gramas, 100 gramas. Você consegue comprar e deixar custodiada na Real. A Real é do Avelino, é o CEO lá da Real. E você também consegue comprar prata física. Você consegue comprar. Luan, tem moeda do Império Romano, tem várias outras, tem barra. Luan, eu tenho uma grande indústria, eu consigo comprar, você consegue comprar com preço de fábrica. Entra na Morgantes com o cupom TUBACAST. É um dos maiores fornecedores de prata do Brasil. E o Avelino deixou uma pergunta aqui, ó. Ele falou: Luan, pergunta para ele sobre a ordem executiva do Kennedy. Assinou para emitir notas lastreadas na prata no Tesouro Americano. Abraço para o Daniel, sou um grande fã. Valeu. Quem que falou isso? É o Avelino Avelino, mesmo, valeu. Obrigado, Avelino Avelino. Morgantes. Abraço aí. Parabéns pelo trabalho. Então, a pergunta que fica é, será que foi por isso que eliminaram ele? Aí, ó, tá vendo? Entendeu? Então, assim, o Kennedy, ele entendeu esse jogo, né? E ele falava abertamente contra. Ele falava, existe um governo oculto que quer dominar e tal. Porque o presidente entra e sai, né? Mas tem uma galera que tá sempre ali, né? Aqui fica por trás dos panos É, mesmo, né? Que tem o poder do lobby. sim. Mas quem recebeu a chancela do povo para representar o povo é o presidente. Só que aí ele percebeu que o que o povo queria que ele fizesse, ele não conseguia fazer porque esse governo oculto não permitia, né? E é claro que foi isso que deve ter sido um dos motivos do seu final precoce, né? Foi Não? rápido, né? Então essa É. questão da moeda sempre teve envolvida entre um jogo de poder muito cruel, né? A gente aprende isso num outro livro que também tem na minha livraria. Nossa, a livraria é muito bom. Vou comprar Livraria todos os livros lá de lá tá ainda, na né? promoção, é época de comprar livro, até de Natal, Pô. né? Promoção de Natal, que é o... Em inglês é Non-Their-Called Conspiracy, né? Em português ficou assim... Política, Ideologia e Conspirações de Gary Allen e Larry Abraham. Nesse livro você vai perceber, vai conhecer a estonteante história deu um eco, né? Mas a impressionante história de como foi criado o Banco Central Americano, né? E como isso foi um projeto do grande mercado do sistema financeiro internacional para exercer poder sobre os Estados Unidos, que foi formado por pessoas que estavam tentando fugir desse sistema, né?
porque já existia um controle global através do sistema financeiro, principalmente por meio do empréstimo e da dívida, né, do endividamento dos países. E os Estados Unidos, durante muitos séculos, não tinham banco central, né? E tanto que tem até algumas teorias que falam que tinha uma população ali que era contra o Banco Central Sim, e eles entraram no no Titanic. Titanic. É. Eles eram contra o Banco Central, a criação do Banco Central, e todo mundo que era contra tava no Titanic. E Aí o eles cara que conseguiram... chamou todo mundo que era contra, no dia ele falou, tô chegando, não entrou, né? Não entrou Deixou a então. galera, Todo mundo ir um lá. banqueirão grande aí, que eu não vou citar o nome, Não é uma coincidência muito grande? Muito grande. É a mesma coincidência de milhares de pessoas que não foram trabalhar no dia 11 de setembro de 2001, lá em Nova York. Nossa, também aconteceu isso daí Claro, também? pô. Os Bambambam não foram trabalhar, não. Tiveram unha cravada, a hemorroida começou a pipocar, ficou Nossa. resfriado. Acabou acontecendo É. alguma coisa ali. Sim, pô, câimbra na virilha. A filha não foi trabalhar, teve que trabalhar de casa. O filho tava saindo pra trabalhar, o pai falou, hoje tu não vai. Mas por quê? Porque não vai. Nossa. Pô, muita gente não foi trabalhar naquele Tem até dia. um cara que era um figurão muito grande, assim, aí ele... eu não tô lembrando o nome dele, mas ele foi parar na escola do filho dele. Sim, Tipo assim, teve alguma coisa na escola do filho dele, ele foi pra lá. Eu falei, sim. mano, é muito estranho mesmo, né? Tem gente que, né, saiu na última, né? Ô, Daniel, e também eu já escutei algumas pessoas falando, né, que, pô, Salomão foi realmente o homem mais rico do mundo. E esse é um assunto que o pessoal gosta bastante aqui. Polêmica. E tem pessoas que dizem que o dinheiro do Salomão veio rodando séculos e até hoje circula dentro dos templários. Eu não sei se Existe essa teoria. se você conhece essa teoria, se você não conhece, qual que é a sua Mas, na visão? verdade, o maior tesouro para os templários ou para a maçonaria que o Salomão deixou não é o dinheiro, é o conhecimento. Sim. Esse tesouro está aí até hoje, né? Que é um tesouro muito bem guardado, né? Porque ele descobriu, segundo a teoria, Sim. ele descobriu coisas que, se você tem esse conhecimento, você domina o mundo. Tipo, é verdade que esses conhecimentos que Salomão tinha aí, ele até, como que é o nome? Ele até conseguia Transformar as coisas em ouro? isso, e também ele conseguia até dominar alguns demônios ali, Sim, algumas coisas assim. Conta sim. pra gente um Segundo o pouquinho, Daniel. misticismo que diz, é Qual isso. que é esse misticismo que Então, existe? ele Isso daí não é recebeu... Bíblia, né? Não. Daí tá em estudos que é fora, né? Tá implícito na Bíblia. Sim. Porque a Bíblia diz que ele se curvou a deuses estrangeiros e Ah, começou a cultuar esses deuses. e foi nessa época. É nessa época, Ah, entendeu? A entendi. Bíblia só fala esse ponto. Na verdade, Salomão, ele descumpriu tudo que a lei dos reis falava, por incrível que pareça. Moisés, que viveu uns 400 anos antes de Salomão, 400 antes de Salomão, ou 300 anos antes de Davi, Moisés, ele entregou para o povo a lei dos reis, e eles nem tinham reis ainda. Nossa, eles não tinham Não, reis? eles foram ter reis 300 anos depois. Nossa, e ele já tava prevendo? Ele já falou. O cara falou, pra que isso? Ele falou, você vai ter rei no futuro. Então já vou deixar a lei. Nossa. E a lei dos reis falava que quando o rei assumisse o poder, ele tinha que fazer uma cópia da Bíblia para ele ler todo dia. Ele não poderia voltar ao Egito para comprar cavalo, porque ele tinha que confiar em Deus e não nos cavalos do Egito. Ele não poderia casar-se com mulheres estrangeiras, porque senão ele ia acabar cultuando os deuses das mulheres estrangeiras. Ele fez isso tudo. Ô, louco. Ele comprou cavalo do Egito, ele casou com mulher estrangeira, ele adorou os deuses da mulher estrangeira. Descumpriu toda... Eu acho que ele não estava lendo todo dia o rolo da Bíblia lá que tinha que ler, né? Então, assim, a Bíblia deixa implícito que ele se desviou dos caminhos de Deus. Ao contrário do que querem dizer que, que lindo, ele desenvolveu conhecimento ocultista. Não, contrariamente ao que a Bíblia dizia, né? Porque o Deuteronômio 18 fala, quando entrar na terra que o Senhor teu Deus te dá, não fará conforme as abominações daqueles povos, que são agoureiro, feiticeiro, prognosticadores, necromantes. A Bíblia falava contra isso, né? Era até, na Bíblia, eles eliminavam as pessoas que faziam. O rei Saul matou um monte de gente lá que cultuava outros deuses. Então, a Bíblia dá esse insight. Mas o que a cultura do misticismo judaico ensina, da Kabbalah, é que ele descobriu uma maneira de dominar os demônios, ou anjos, e botar os anjos para trabalhar para ele.
E ele precisava de um conhecimento oculto para poder construir o templo de Salomão. O próprio Salomão, né? Construir o templo. E ele queria encontrar, por exemplo, uma maneira de fazer um corte perfeito nas pedras. E ele descobriu, através das suas pesquisas espirituais, que uma certa entidade, que eu não vou dar moral para falar o nome, tinha esse conhecimento. E aí ele fez uma espécie de cilada para esse demônio. Nossa. Botou ele numa arapuca e falou: só te libero se você me liberar. Como é que eu faço para cortar a pedra? E a história é mirabolante, que o demônio revelou que tinha um inseto que soltava um raio laser e cortava a pedra, né? A história é... Nossa, a história é essa daí? Por isso que tem os eles cortes perfeitos cortavam, lá no... com um insetinho que soltava um raio laser. Parece conto da carochinha, mas assim, sei lá, né? O mundo é tão estranho que hoje em Tem dia, meu tudo, irmão, né? eu não E duvido. tem escritas, né? Os Então a caras me gente... falar que 2 mais 2 é 5, vamos, senta aí e me explica por que você acha isso. Caramba, então... E por que Salomão foi tão adorado, assim? Eu acho que Deus... E eu acredito que ele foi pro céu, né? Porque Também, você começa a ver em Eclesiastes, ele já tá ele bem deu... arrependido, né? tudo é vaidade. Ele já tá bem, tipo, cansado É. ali. Ele completou o ciclo, né? E viu que não valia a pena, não. Caramba. Tem a Bíblia nos dá essa impressão, né? Mas é legal a É o que eu história, chamo né? de jornada do conhecimento. Porque, para mim, todo ser humano deveria ingressar nessa jornada do conhecimento. Principalmente porque na Bíblia, em Oséias 4,6, diz que o povo é destruído porque falta conhecimento. Então, Sim. acho que se um cara é cristão, ele tem que abominar a ignorância e amar o conhecimento. Porque o conhecimento é a chave da salvação ou da não destruição. E o que eu fico muito triste é que muitas igrejas hoje abominam o conhecimento, né? É. E isso para mim é antibíblico e é uma mazela, né? Por isso que estão aí alienadas. Então, assim, a jornada do conhecimento, para mim, vai começar, você tá na escola, você vai aprender o quê? Português, matemática, física, química, Sim. biologia, filosofia, sociologia, inglês. Beleza. A maioria fica por ali, estuda de má vontade, de mau gosto também, os professores chato pra caramba, professor ruim, né? Agora, quando você aprende a educar-se a si mesmo e você ama o conhecimento, aí você vai estudar de verdade a literatura, você vai descobrir os grandes escritores da humanidade, você vai descobrir os luzeiros, né, da humanidade que formam o que o Harold Bloom chamava do cânone ocidental. Shakespeare, por exemplo, né? Shakespeare é o cara que quase que fundou a cultura ocidental. Aí você descobre Shakespeare, John Milton, você descobre o Dostoiévski, o próprio Machado de Assis, que é fenomenal. Você vai descobrindo esses caras, e aí você vai vendo, caramba, esse conhecimento todo. Depois da literatura, aí você tem as grandes artes, né? Você vai estudar a música. Aí depois você estuda a história. Aí você estuda... Aí você vai ficando um negócio mais sublime, você vai para filosofia. Né? Você estuda a ciência também, o fundamento da ciência. Você vai descobrir que o fundamento da ciência é filosófico. Aí você vai descobrir que a filosofia, no seu mais requintado momento, ela vai falar sobre a filosofia da religião. As questões mais, assim, ancestrais da humanidade, né? De onde viemos, quem somos e tal, para onde vamos. Então, quando você ama o conhecimento, você começa na matemática, física, química e biologia, fuleira que é ensinada no colégio, você termina da filosofia indo para a teologia. E da teologia, se você estuda de verdade, não ciências sociais da religião, mas teologia propriamente dita, você vai cair no mundo espiritual. Você vai descobrir a realidade do mundo espiritual. Então, acho que o Salomão, ele fez a jornada toda. Só que quando ele chegou no mundo espiritual, ele conheceu a parte de Deus. E ele foi Ele fala, eu vou agora para esse outro departamento. Devido à curiosidade do cara, né? Só que isso é um jogo muito arriscado, né? Porque Nietzsche falava que quando você olha muito pro abismo, ele começa a olhar para você. É exatamente isso o mundo espiritual. É aquela teoria da floresta negra, né? Que tá todo mundo, como se o universo fosse uma floresta escura que tá todo mundo escondido. É o primeiro que levanta a cabecinha e quer saber demais, já toma uma flechada na testa, né? Essa é a teoria então, você ficar botando muita cabecinha é perigoso. Bota um capacete e vai com cuidado, né? Porque é um jogo muito arriscado.
você querer achar que você, como Salomão achou, que você vai conseguir dominar um ser que é ancestral e muito mais, Até sábio, com né, muito também. mais vivência que você, né? Exatamente. E ele se passa como um gatinho, né? Um leão que finge que é um gatinho e fala, não, eu sou fraquinho, pode vir E como chegar. que foi que ele enganou isso daí? Tem nos livros mostrando No o bichinho jeito que mostra. ele, tipo, Mostra. que Eu ele não me aprisionou? recordo agora, tô tentando puxar Sim. na memória qual foi o gatilho que ele fez. Foi algo parecido que a gente tem na mitologia grega. Hum, Tem um personagem que é o mestre do Somebody Love. Devia ser carioca, né? Que é o Sísifo. O Sísifo era um cara que era tipo enrolador geral. Ele sei. dava calote em todo mundo. E aí ele fez tanta besteira que os deuses estavam com raiva dele. Falou, tem que matar esse cara. E aí, Zeus mandou o Hades lá pra o Hades, que é da mansão dos mortos, né? Falou, vai lá e pega esse cara e leva pro inferno lá. Aí ele apareceu pra ele e falou assim, vim te buscar, que o Zeus mandou, você tá fazendo muita besteira aqui, você tá enrolando todo mundo. Como assim, né? Aí ele falou, mas peraí, você é o Hades, não é assim? Você não é o deus dos mortos? Sim. Mas quem vem buscar as almas não é você, quem busca as almas é Apolo. Não era pra você ter vindo. Tá Aí errado. ele falou, é verdade. Quando ele fez assim, ele prendeu o Hades. Não sei como, você prende o deus da morte. E aí as pessoas não morriam mais no planeta Terra. Começou a virar uma superpopulação, né? Aí Deus falou, pô, não, manda o Apolo lá, vamos acabar com isso. Aí conseguiram matar o Sísifo, né? E a punição dele é aquela história que ele tem que ficar empurrando a pedra o dia inteiro na montanha e chega no final do dia a pedra cai, tem que empurrar de novo. Foi a punição dele. Então, existem algumas coisas no mundo espiritual que geram legalidades, né? Existem regras no mundo espiritual, né? Como se fosse um código de programação que você tem que apertar certas teclas para funcionar. Devido à genialidade de Salomão, que era acima do normal, utilizando essas regras do mundo espiritual, ele conseguiu, eu não me lembro exatamente, Burlar. ele colocou o demônio lá numa situação, num paradoxo, numa sinuca, entendeu? E aí o cara falou, pô, agora tu me pegou. Aí o demônio falou, me libera. Falou, só te libera se você me falar como é que eu vou conseguir cortar as pedras perfeitamente. Ele, tá bom, é só pegar um inseto lá que solta o laser e cortar. Ele, tá bom, tá liberado. Eu esqueci qual foi o detalhe. O detalhezinho Detalhe, da pegada, Tem né? muitos rabinos que contam essa história. E o Daniel, e você já viu muita coisa sinistra, né? Nesse tempo aí, você... cara. Qual foi a coisa mais sinistra que você viu, assim, que você se recorda? Sinistra do mal, que você Do diz? mal, Do exatamente. mal? Do mal e do bem a gente pode colocar, né? Porque tem Primeiro do coisa do mal e bem. depois do bem também. Então já vi muitos casos de possessão, assim, né? Sério? Tipo Exorcista, né? Hum. Aí eu tô pensando aqui, são tantas histórias, né? Que Nossa, é bastante, então, desde a nossa. adolescência, né? Da infância até hoje. Deixa eu ver, cara. História mais Pode pesquisar. sinistra. Galera tá acompanhando a gente, que a gente tá com 1.500 pessoas ao vivo aqui. Valeu. Segue o Daniel no Instagram, segue no YouTube, segue em todas as plataformas. Ele tá disponibilizando o ativo mais precioso dele, que é tá aqui, que é o tempo, né? Então, pra disseminar pra milhares, milhões de pessoas que vão ver, ó, milhões, né? Milhares eu sei que sempre vê aqui, mas milhões Amém. de visualizações. Deixa seu like, se inscreve no canal quem não é inscrito. E pode Eu vou pensar. contar, eu tava. É porque eu já contei tantas histórias e tantos podcasts que às vezes fica meio repetitivo. Eu tava pode ficar à puxando vontade histórias aqui. que eu não contei ainda que são Legal. igualmente contundentes, né? Quando eu era adolescente, uma vez uma senhora ficou endemoniada, possuída na igreja, e eram aqueles bancos de madeira Sei. que tem um encosto bem fininho, né? Ela subiu ali, ela ficou andando ali em cima com uma desenvoltura, tipo assim, de equilibrista de circo, né? Impossível. E aí, quando conseguiram tirar ela dali de cima, eu me lembro de ver. Me lembro de um senhor que era da igreja, chamado Joel, mais uma galera assim, sei lá, uns 10 homens tentando segurar a E não senhorinha conseguia de 80 anos, não segurava, jogando os caras pra lá. Isso ali foi realmente impressionante. E ela subiu assim. Subiu, ficou andando. Ficava igual ali. bailarina. Não, ela andava normal como se estivesse andando no chão, mas num negócio que tem 1 centímetro Finurinha. 2 centímetros de largura. Uma Loucura. senhora, pô, de 80 anos, sei lá. Então isso foi uma coisa assim que me marcou, né? Eu falei, caramba. E nesses casos, assim, geralmente a pessoa, pra estar com uma possessão disso daí, ela dá alguma abertura espiritual pro Precisa demônio? ter. Precisa, Daniel? é impossível que não tenha, né?
Geralmente o que gera esse tipo de abertura é amargura, inveja, ódio, Tudo, raiva. Isso gera. tudo Problema isso com vai. os pais, desonrar o pai e a mãe. Isso aí gera, abre uma brecha bonita. Ou envolvimento com coisas que você chama. Às vezes tem lugar que você chama, né? Aí o espírito vem É, esses e assume o controle.